Boa noite a todos. Gostaria de agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui presente para conversar de um dos assuntos que eu mais gosto, né? Que é o tema espírita, porque nos consola e nos ajuda a enfrentar os obstáculos, né? Do nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre a justiça das aflições e antes de iniciar, eu vou convidar a todos para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles possam nos intuir e que possamos refletir maduramente sobre o tema proposto na noite de hoje, que possamos, acima de compreender com a nossa intelectualidade o tema proposto, que possamos compreender com o nosso coração e que possamos, acima de tudo, colocar em prática os ensinamentos tão ricos de que somos destinatários, né, através da misericórdia de Deus que deixou chegar todo esse conhecimento até nós. Então, que Jesus abençoe a cada um de vocês, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês, e assim damos início à nossa conversa da noite. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar, né, sobre a justiça das aflições, e é uma alegria muito grande refletir sobre esse tema, né, que desafia a nossa fé, que é a dor, porque muitos se perguntam, né, diante de algum obstáculo da vida, diante de alguma dor, analisam a situação cotidiana do mundo e se perguntam, né, por que há miséria, por que outros estão na opulência enquanto outros não têm o que comer, nem o que beber. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece dar certo, tudo parece fluir, né? Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu peço licença para ler um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Organizado por Allan Kardec, no capítulo 5º, item 3, denominado exatamente, né, o nome dessa conversa de hoje, que é a justiça das aflições, e que vai dizer o seguinte: desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o que de cada um eis o que de cada um deve bem se compenetrar. Então Jesus nos disse, né, bem-aventurados os aflitos, mas afirmando que o consolo não vem de fora, né? Ele vem da compreensão. E a compreensão é a seguinte: se Deus é justo e se eu acredito em Deus, a minha dor de hoje ela tem uma razão de ser. Então, não é um castigo, não é uma injustiça, é um meio educativo, né, utilizado. É claro que quando falamos de aflições, é muito fácil falarmos dela quando tudo está indo bem na nossa vida, né? Mas, vez ou outra, nós somos aí visitados pelas adversidades, e confesso aqui com vocês, particularmente, que estou sendo visitada por uma vicissitude neste momento, eu e minha família, e, e veio calhar o tema de hoje, né, da palestra de hoje, porque acima de conhecermos e entendermos o Espiritismo com a racionalidade, porque é tudo muito bonito, é tudo muito lógico, é entendermos e compreendermos com o coração, né? Como eu disse na nossa prece inicial. É a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar e o Espiritismo veio reafirmar, né? Então, para a gente poder entrar, né, nesse clima, eu gostaria de contar para vocês um conto que é um conto indiano, né, que se chama O Tecelão e o Tapete da Vida. Uma vez, lá na Índia Antiga,
vivia um rei, né, que estava sempre com a cabeça preocupada, né, com a situação do mundo, com as causas das injustiças, o que é muito comum, né? Porque esses questionamentos que nós trouxemos, porque uns nascem saudáveis, outros não, porque uns vivem na alegria e numa vida tranquila e outros vivem infelizes e sendo sempre visitados pelas dificuldades. Então esse rei não se conformava. E era um rei, era rico, tinha tudo de material. Então ele se perguntava, né? Por que tem gente que só se dá mal, enquanto outros parecem que vivem no mar de rosas? Até que um dia ele ouviu falar de um sábio que morava numa caverna, sem nenhum bem material quase, e que o pessoal chamava de tecelão de destinos. Aí o rei, na sua curiosidade, foi lá conhecer esse tecelão de destinos. E ele já chegou dizendo assim: escuta aqui, fulano, por que que a minha vida é esse rolo infinito? Por que que mesmo tendo bens materiais, eu estou sempre sendo visitado por problemas? Enquanto o rei vizinho, né, vive numa vida de paz, de tranquilidade, sendo que eu tento ser uma boa pessoa, então por que que eu sou sempre visitado pelas turbulências da vida? Só que o sábio não falou nada a princípio. Ele levou o rei até um tear gigante. Estava cheio de fios de várias cores, né? Fios coloridos, fios mais claros, fios mais escuros, e estavam todos misturados. Aí ele entregou para o rei a ponta de um fio e disse o seguinte: dá um puxão aqui, majestade. E aí o rei puxou com força aquele fio e de repente um sino que estava um sino enorme que estava na outra parte da sala veio cair com toda a força no chão, rolou quase que atingiu o rei. E aí o rei falou assim: você tá maluco? Você viu? Isso quase me acertou, eu poderia ter morrido aqui. E aí o sábio riu e falou: pois é, a vida é toda conectada como esse tear aqui. Você puxou esse fio agora, mas quem pendurou aquele sino lá no alto, mal pendurado, de qualquer jeito, sem cuidado nenhum, foi você mesmo anos atrás. Só que você esqueceu que tinha feito isso. Mas o fio continuou amarrado ali no sino, esperando só um puxão para poder cair, despencar e poder gerar aí umas consequências talvez trágicas, né? E aí o sábio vai continuar falando. Então muita gente olha para o tapete da própria vida e vai reclamar. Que desenho feio! Esse fio está muito escuro. O fio do vizinho, o tapete do meu vizinho é claro, é liso. O meu é todo mal feito. Isso é culpa de Deus que escolheu esse tapete para mim, como se fosse uma fatalidade, né? Só que a pessoa se esquece que foi ela mesma que entregou esses fios para o tecelão, né? Através das suas atitudes, daquilo que fez, do que falou, do que pensou, de como agiu. E aqui no caso desse conto, o tecelão são as leis de Deus, que são imutáveis, perfeitas e justas. E o tapete, ele é feito com o material exato que você dá para ele. Então, se você entrega para o tecelão da vida, que são as leis divinas, mágoas, asperezas, maldades, egoísmos, o seu tapete, consequentemente, vai refletir esses sentimentos, essas atitudes. Já se você entrega as virtudes, o seu esforço por melhorar-se, o perdão, o amor, aí o seu tapete vai ser de seda. E aí o rei entendeu tudo, né? Que o sofrimento dele, na verdade, não era uma falta de sorte, que era só o resultado de fios que ele mesmo tinha tingido com o orgulho e com a paciência lá atrás. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos chamar a uma reflexão, ainda também no capítulo 5º, item 4, dizendo para a gente interrogar friamente, né, as nossas consciências, né, para podermos entender que todos nós, todos que estamos aqui reencarnados nessa terra de provas e de expiações,
somos feridos, né, pelas vicissitudes da vida. Não existe aquela história da grama do vizinho é mais verde. Cada um está passando ali o seu quinhão. Claro, uns mais pesados, né, por conta de ações mais negras, mais pesadas do passado, e outros não. Então, os espíritos superiores nos indicam, né, para a gente remontar passo a passo a origem dos nossos males que nos torturam, para verificar, né, o que nós fizemos e que gerou a consequência, né, a nossa atual realidade. Então, até chegarmos à conclusão, se eu não tivesse feito tal coisa, né, não estaria em semelhante condição. Então, não existe outro responsável pelas nossas aflições do que nós mesmos. Então, é preciso da gente sempre estar atento a isso e acabarmos com o vitimismo. A Joana de Ângeles, que é um espírito de quem eu gosto muito, que ditava suas mensagens através do médium Divaldo Franco, usa uma frase de que eu gosto muito, que diz: nós somos herdeiros de nós mesmos. E não tem verdade maior do que essa, porque coloca fim ao vitimismo, né, e nos chama à responsabilidade. Então, no livro do autor Hamed, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, chamado Renovando Atitudes, que inclusive é um livro maravilhoso, cada mensagem vai dando um gancho para a próxima. Tem um capítulo aqui nesse livro que se chama Eu Não Merecia, que fala exatamente sobre esse trecho aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nessa mensagem, o Hamed, que é o espírito que dita para o médium Francisco do Espírito Santo Neto, ele vai nos convidar aí para essa renovação de atitude, nos dizendo que ainda somos crianças, né, mimadas diante da vida. A gente quer negociar com Deus para fugir das consequências dos nossos próprios atos. Mas uma vez puxado o fio, se o sino estiver mal colocado, ele vai cair, não tem jeito. E aí, ele vai nos dizer o seguinte: assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções. É um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Ou seja, nós costumamos, né, a encarar os nossos problemas da seguinte forma: se eu não sou hoje quem eu gostaria de ser quando eu era lá criança, a culpa é do meu pai, que me tratou assim, assado. A culpa é da minha mãe, que me tolhiu. Ah, se eu não fiz determinada coisa, é porque o fulano me impediu que eu fizesse. Se eu reagi de determinada forma, é porque o ciclano me provocou. Então, nós estamos sempre terceirizando a responsabilidade ali das nossas ações e as consequências, né, dos nossos atos. Então, sempre é o porquê o outro fez algo que me fizesse agir daquela forma, que não me deixasse crescer, que não me deixasse seguir determinado caminho. Então, nós temos essa tendência, que é, como o Hamed fala, né, o mito do vitimismo. Mas aí vem o Espiritismo para quebrar esse mito, né, e nos afirmar que tudo o que nós estamos vivendo, absolutamente tudo, são respostas, né, são a colheita da nossa sementeira de um passado remoto, né, ou de outras vidas, caso você não lembre, ou dessa própria vida mesmo. Então, você já percebeu que, por exemplo, que duas pessoas passando pela mesmíssima tragédia reagem de forma diferente? Então, uma se desespera, outra agradece pelo aprendizado, né?
E isso vai reforçar ali o que o Hamed disse, que ninguém pode fazer a gente agir de determinada forma, em um outro parágrafo, sem a nossa permissão. Então, tudo que outras pessoas ou situações que nos gerem algum tipo de problema ou alguma coisa que nos estimule a certas reações, a gente só vai reagir e agir, né, ou agir, se nós, de acordo com os nossos conhecimentos, com o nosso controle emocional, né? Eu vou até ler aqui para ficar mais claro, porque é muito interessante, porque muita gente fala, né? Ah, eu fiquei nervoso porque fulano me deixou nervoso, eu fiquei sem paciência porque fulano me deixa sem paciência. E não existe isso. Primeiro, porque a paciência é uma virtude, e a virtude, uma vez adquirida, jamais se perde. Então, não existe isso de perder a paciência, né? A gente não perde aquilo que a gente adquire como virtude. Então, na verdade, é porque a gente ainda não desenvolveu a paciência. E aí ele vai dizer: ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sedimentadas pela força de nossas crenças interiores, mensagens gravadas em nossa alma. Então, como nós vamos agir diante das nossas provações e expiações depende exclusivamente de nós. E a partir do momento que a gente tem uma certa consciência, né, que o Espiritismo traz para nós, se trata uma obrigação a gente tentar agir em vez de reagir às situações com equilíbrio, com confiança, com fé. O que eu confesso é um desafio, é um exercício diário que nós temos que aí desenvolver ao longo do tempo. Porque realmente, né, quando nós estamos aqui na carne, muita coisa do que a gente aprendeu no plano espiritual, muito dos conselhos, eles ficam, vamos dizer assim, nublados ali, porque a carne ela obscurece um pouco a nossa visão da vida, né? Mas muita gente pode se perguntar assim: mas e quando a dor vem já do nascimento? Né? Aquelas crianças que já nascem com câncer, que desenvolvem o câncer logo ali na primeira infância, ou que já nascem sem algum órgão, que nascem deformadas, ou uma perda súbita de um ente querido. Aí já entra naquelas causas anteriores das aflições que nos indica o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a causa da sua dor não está no hoje, ela está no ontem. E no hoje é fácil a gente saber, né? Igual, por exemplo, se nós abusamos muito da alimentação, por exemplo, uma hora a saúde vai cobrar. E aí, quando a gente estiver com alguma doença, nós saberemos exatamente por que chegamos até ali, por que estamos sentindo aquela dor. Já quando a dor que nós estamos passando não tem uma explicação lógica no presente, é porque ela está no ontem. E se a gente não entender isso dessa forma, a gente não confia em Deus, não confia que Ele é justo, que Ele é bom. Então já é um grande passo aí para nós espíritas que acreditamos nisso, né? Então, se nós somos punidos, é o que fizemos o mal. O Evangelho já vai nos afirmar isso. E se esse mal não foi feito no presente, ele foi feito no passado. Então, ele nem sempre nós somos punidos na existência atual por aquilo que nós fazemos. É por isso que muita gente afirma, tem tanta gente ruim aí se dando bem, vivendo até o fim da vida bem, sem nenhum problema. Só que ninguém vai escapar à consequência das faltas. Ninguém vai sair da terra sem pagar ceitil por ceitil, né, das suas faltas, né? Então, um exemplo muito claro, né? Uma pessoa que fuma a vida inteira. Aí os parentes falam: ah, mas o meu avô fumou a vida inteira, nunca teve nada, morreu aos 100 anos atropelado. Né? Aí você vê uma criança nascendo na outra vida com problemas graves de pulmão, com problemas de câncer, e aí você diz: nossa, Deus não é justo, porque o filho de fulano
é perfeito, nasceu sem nenhum problema, e o meu filho nasceu aí já com problemas de pulmão, nós vivemos no hospital. Isso, claro, consequentemente, na verdade, isso é uma consequência de ações da vida passada, né? Então, não existe você ficar sem punição, porque senão não haveria justiça, né? E o remédio, na verdade, das dores atuais é o futuro, é o remédio para a alma. Então, nós precisamos sempre reflexionar sobre as coisas que nós estamos vivenciando hoje, para poder mudar as atitudes da nossa vida. Então, se eu estou sofrendo uma determinada prova ou uma determinada expiação, lembrando que, superficialmente falando, né, a expiação é você pagar as contas que você ficou devendo no passado, né? E as provações são para testar os seus conhecimentos, aquilo que você aprendeu, ou para poder te fazer avançar aí na linha da evolução. Então, nós temos que ter uma consciência, né? Igual como se diz, né? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. É preciso que nós façamos sempre um exame de consciência para entendermos quem nós somos, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas paixões, para, sabendo disso, sem mentirmos para nós mesmos, sem falsearmos a verdade como forma de conforto, para a gente poder corrigir. Porque aí a gente corrigindo, a gente está o tempo todo semeando o futuro. O que a gente já fez no passado não tem jeito, a gente vai ter que entrar em harmonia com as leis divinas. As leis divinas são perfeitas, estão aí para todos, são aplicadas igualmente para todos. Se você infringiu essa lei, você vai precisar entrar em harmonia com essa lei novamente. E muitas vezes é através da dor. E nós ainda temos uma visão errada do que seja a dor, né? A dor, na verdade, é um remédio amargo, mas que vai curar. E nós temos dificuldade disso porque nós tendemos a sermos muito materialista, a vivermos muito só o que está aqui na Terra, só o hoje, né? Então, é preciso da gente identificar aí os nossos problemas interiores, a nossa forma de agir, os nossos comportamentos, porque a todo momento nós estamos semeando o nosso futuro. Então, se hoje, por exemplo, eu tenho vários problemas de saúde, sem que a causa tenha sido nessa vida, então o que que eu preciso fazer? O que que eu vim aprender com essas doenças de saúde? A maneirar na alimentação, a maneirar no excesso dos prazeres, né, a cuidar mais de mim, porque muita gente que se torna espírita também tende a achar que só quer viver para o mundo espiritual. Só que a vida encarnada é uma fase, e essa fase precisa ser vivida na sua integridade, né? Assim, integralmente. Então, enquanto estivermos aqui, o que nos vai fazer movimentar no mundo? É a nossa máquina, é o nosso corpo. Então, consequentemente, sem os excessos que nós vemos muito hoje em dia, né? O excesso de vaidade, porque todo excesso é ruim, você precisa cuidar bem daquele seu corpo. E se você já tem esse conhecimento, você sabe. Você cuidando bem do seu corpo, achando, você não vai ter problemas com o seu corpo numa vida futura, a não ser que seja uma prova que você tenha pedido. Mas você não vai vir com problemas no seu corpo porque você soube usar bem o seu corpo, você soube usá-lo com equilíbrio, a sua máquina, né? Então é preciso estarmos atentos a isso. A semeadura. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase de que eu gosto muito também, que diz que semeemos messes de amor para colhermos flores de bondade. Então, se a gente reclama do hoje, eu estou sofrendo muito, parentes estão sofrendo, todo mundo está sofrendo muito, é porque alguma coisa tem no passado que ficou ali desequilibrado. Então, vamos tentar no presente fazer, né, com que a nossa vida seja uma semeadura de bênçãos, de amor, de paz, de equilíbrio, de virtudes, para que no futuro a gente possa ter uma vida mais tranquila.
uma vida mais sadia, uma vida com menos dores. Então, que possamos aprender através do amor, em vez de ser pela dor, que é o que nós temos sempre aí escolhido, né? E também gostaria de estar com vocês a respeito de uma trilogia que nós estamos fazendo uma leitura coletiva das vidas da Ivone do Amaral Pereira, aquela médium brasileira que já faleceu. Essa trilogia de romance vai mostrar exatamente essa lei de causa e efeito. A Ivone, nas vidas que são reportadas ali naquela trilogia, ela foi uma pessoa que teve muitas facilidades. Ela nasceu ali no primeiro livro, né? Nas Varagens do Pecado. Ela nasceu em uma família com a qual ela tinha afinidades. Ela nasceu com a beleza física, a saúde do corpo. Nasceu em um lar abastado e não soube valorizar porque ela tinha que passar por uma expiação e ela não soube passar por essa expiação com dignidade. Então ela se vingou, ela se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa ruim. Então, ao longo das vidas dela, o que que nós vamos ver? As facilidades que ela tinha lá no começo foram sendo retiradas, por quê? Ela não soube valorizar. Então, para ela conseguir conquistar novamente tudo aquilo que ela tinha no começo, ela vai precisar passar por esse processo aí de dor, de aprendizado, de expurgo, né? Da sua falta de valorização da falta de valorização que ela deu para essas benesses que foram concedidas por Deus. Então, por exemplo, nós nascemos em um lar às vezes muito complicado. Quem disse que na vida passada talvez tenhamos nascido em um lar com pessoas amigas e desvalorizamos isso, não tenhamos dado valor, né? Então, sempre temos que pensar isso. A nossa vida aqui na Terra tem que ser consciente, os nossos passos aqui na Terra tem que ser consciente. Porque há essa justiça das aflições, né? Então, tudo que nós fazemos, que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como você plantar uvas e colher maçãs, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 10, que eu vou comentar aqui com vocês, ele vai nos dizer o seguinte. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não estragar o fruto com as suas impaciências, pois do contrário, terá de recomeçar. Então, meus amigos, a mensagem que eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês, com toda certeza, é que nós somos arquitetos do nosso destino. Então, se hoje o tapete da nossa vida está com os fios escuros, está feio, mal costurado, vamos começar hoje mesmo, agora, a tecer com os fios de luz, com paciência, com gratidão, porque a justiça de Deus, ela é de amor, ela é justa, mas ela é boa. E nos quer ver livres de toda dor. Nós fomos criados para sermos felizes. O objetivo final de cada um de nós aqui na Terra é a felicidade. Então, vamos buscar a felicidade através do nosso plantio, dos nossos próprios atos. E independente da dor que você esteja vivendo hoje, passando hoje, a perda de um ente querido, a doença de um ente querido, uma decepção no relacionamento, ou um amigo que traiu, alguma coisa no trabalho, seja o que for que você esteja passando agora, tente tirar dessa situação o seu lado bom, o que que aquilo ali está tentando te ensinar.
o que que aquilo ali vai te trazer de bom para o futuro. Não é fácil, é trabalhoso, mas para isso nós temos uma ferramenta importantíssima que é a prece, a oração. Porque a oração nos vai religar com os espíritos que estão nos acompanhando todo momento, tentando nos intuir, né, para o bem, para o sucesso na nossa jornada aqui na Terra, daquilo que foi programado. Só que muitas vezes, pela revolta ou por estarmos distraídos com a vida material, esquecemos dessa ferramenta aí luminosa que vai nos religar a Deus e a esses espíritos amigos que vão nos ajudar. Não fazendo com que você pare de sofrer, né? Como diz Emmanuel, se não me engano, no livro Coragem, ele vai nos dizer o seguinte: que nas nossas orações que a gente peça não o fim da dor, mas a força e a coragem para suportá-la. Suportá-la bem, com fé, com resignação. E não em uma atitude também passiva, né? Senão as pessoas confundem, começam a achar que, eu estou sofrendo, tem uma causa anterior, então é isso mesmo, vou deixar as coisas como estão. Não é assim. É a gente fazer de tudo para que aquela situação, né? Se tiver jeito de mudar para que ela se modifique para melhor, aí se não tiver jeito, você vai ser resignado, mas sempre aí tentando melhorar. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês é a de encorajamento, é a de resignação, de resiliência, e que possamos todos nós, né, diante dos obstáculos que nos acometem, ou que estejam nos acometendo no momento, sejamos confiantes, né? Tenhamos fé em Deus e na justiça divina, porque há justiça das aflições. Então, era isso que eu gostaria de comentar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Miriam, pela sua palestra colocada nessa noite de sábado, muito bem esclarecida. E aproveitando aqui, dando boa noite para o Jorge, presente na live, também a Maria Eloá, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui no YouTube, Marisa Ferreira, boa noite, Marisa, seja bem-vinda. E quem quiser ainda deixar algum comentário, fica à vontade, que eu vou deixar esse espaço para a Miriam falar um pouquinho do trabalho que estão fazendo nos meus livros espíritas. Fica à vontade, Miriam. Então, gente, nós fazemos um trabalho, né, no Instagram, lá na página Meus Livros Espíritas, tudo no plural. Lá a gente posta, né, resenha de livros espíritas, trechos. Atualmente também estamos fazendo postagens de chamada O Espiritismo Simplificado, né, em que vamos perpassar por todas as obras básicas da codificação de Allan Kardec. E, se Deus permitir, pelas 23 obras de Allan Kardec, né, incluindo as 5 básicas, as revistas espíritas, a viagem de Kardec, enfim, todas as obras, de forma que a gente consiga aí democratizar o conhecimento espírita, né? Trazer para mais perto de todos nós, né, com uma linguagem mais acessível. Além disso, nós estamos fazendo a leitura do livro Missionários da Luz, todas as segundas-feiras, às 20 horas, com duração de 1 hora. Nós temos um grupo no WhatsApp em que nós discutimos, mandamos o link para os encontros, mas quem não quer entrar no grupo pode acompanhar através do YouTube, como aqui agora, né, ao vivo, e fazer comentários por lá que nós responderemos. Estamos à frente desse projeto, meu marido, Roberto, eu e Guilherme, e é isso, né? O canal do YouTube tem o mesmo nome do Instagram, Meus Livros Espíritas, e gostaria de convidá-los a todos para participarem conosco desses projetos e darem as suas sugestões, perguntarem alguma coisa, porque estamos sempre ali disponíveis para ajudar, para conversar, enfim.
Muito bem, muito obrigado, Miriam. Vocês ouviram? Quem quiser ir no canal Meus Livros Espíritas, o link está na descrição desse vídeo, tanto para o canal do YouTube, também tem o Instagram, para vocês clicarem, vão lá, faz aquele procedimento que eu já comentei na quinta, que é muito importante, de divulgação dessa nossa doutrina espírita, que é vocês compartilharem, curtirem, comentarem, sempre estar fazendo esse giro que o algoritmo entende que você está apreciando o material e indica para outras pessoas também que queiram compartilhar e conhecer também esses materiais, tanto quanto da Irmã Maria, quanto dos meus livros espíritas, cada um nas suas propostas, mas divulgando a doutrina espírita, né? Ah, Miriam, muito obrigado pela sua presença na noite de hoje. A convite fica aberto para fazer uma palestra conosco aqui no canal da Irmã Maria em breve. E muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Enio. Para mim sempre é um grande prazer estar aqui. Com certeza nós estaremos aqui novamente, né? Dependendo do convite. Nós sempre aceitaremos estar aqui conversando com vocês. Agradeço a todos aí presentes, né? Que estejam vendo aí ao vivo ou que vão assistir posteriormente. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos ter aí um final de semana de paz, de luz, de tranquilidade, né? Que sejamos todos abençoados. Obrigado, Mini. Obrigado a todos. E vamos para nossos recados em vídeo. Obrigado a todo mundo. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha de alimentos não perecíveis para a cesta básica. Nós temos todos os meses a entrega de cesta básica para famílias carentes que são cadastradas aqui conosco. Então, todo mês a gente faz um encontro com elas, tem palestra motivacional, as crianças participam de atividades lúdicas com as tias aqui, né? Com brincadeiras, tem as guloseimas, tem bolo, tem um monte de coisa. Então a gente está sempre com essa campanha permanente para arrecadação de alimentos. Os nossos plantões acontecem nos dias de atividade aqui da casa, toda terça e quarta, a partir das 19 horas a casa já está abrindo, então você pode estar trazendo, você de casa também, a sua contribuição, a sua colaboração em alimentos. Qualquer coisa que vocês possam estar trazendo irá nos ajudar muito. Nós temos muitas famílias para serem atendidas, a fila é bem grande, mas infelizmente a arrecadação caiu muito. Sabemos o quanto está difícil para todos nós, mas um pouco que a gente possa estar colaborando, a gente vai ajudar muito essas pessoas. Se para nós está difícil, imagine para eles. Então nós temos uma fila de espera grandiosa, mas a gente não consegue abrir mais vagas em virtude da arrecadação. Então, se você aqui presente, você de casa também, conhece alguém que queira adotar uma família, ser mantenedor dessa família, doando uma cesta básica mensal, a gente agradece. Então, se vocês conhecerem alguém que tem um comércio, algum empresário que queira colaborar conosco, se precisar de alguma carta de apresentação, a gente envia para vocês também. O que a gente precisa é fazer com que essas pessoas tenham um pouco de alimento em sua mesa. Está muito difícil, mas vamos torcer para que as coisas melhorem e que elas um dia não precisem mais, porque a esperança é que nós possamos, aos poucos, fazer com que essas pessoas saiam da situação de receber e, quem sabe, um dia doar. Nós temos as atividades aqui motivacionais que nós apresentamos nas palestras e a gente tenta colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Então nós fazemos um trabalho para que elas possam um dia deixar de estar precisando do alimento, mas que ela tenha condições dignas, um trabalho decente e se autossustentar. Isso aqui é importante, tirar ela da necessidade e colocar ela novamente na sociedade autossustentável. A gente agradece de antemão toda a contribuição que vocês possam estar trazendo até nós. Para vocês aí de casa que está nos assistindo, aparecem as imagens da última campanha que nós fizemos, a entrega das cestas básicas, e para vocês também aparece aí embaixo a descrição de todos os dados bancários da fraternidade para quem quiser colaborar conosco financeiramente.
agora tem um QR Code que você pode colocar o seu celular diante do seu QR Code e fazer o seu Pix. É bem simples e é bem rápido. Então você pode estar colaborando conosco com qualquer valor. A gente pede para que você nos envie pelo telefone que aparece aí do WhatsApp apenas o comprovante de que fez o Pix ou a sua contribuição, para que a gente possa direcionar esses valores para a compra de alimentos para a cesta básica. A gente conta com vocês, está com vocês aqui também e agradecemos de coração por toda a colaboração que temos recebido para que esse trabalho possa dar continuidade. Voltando para dar uns recadinhos aqui, agradecendo a presença de todos. Eh, Palestra essa semana eu não tenho, então fiquem ligados nas redes sociais para saber quando vai ter a palestra online para vocês. Provavelmente terça vai ter, então fiquem sempre antenados com os canais da Irmã Maria, principalmente no Facebook e no YouTube também. Mas teremos o estudo do seu Genival nessa segunda-feira, a partir das 19h45. Aberto a perguntas, comentários, vocês podem tirar suas dúvidas do seu Genival, o seu Genival responde vocês na própria live. Toda segunda, a partir das 19h45. E quem está aqui pela primeira vez conosco, curte a nossa página oficial do Facebook, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho para ter as notificações das nossas lives e fique sempre a descarregar nossos vídeos. Então fica aqui o meu boa noite, muita paz, muita luz, ótimo domingo a todos e até segunda com o estudo do seu Genival do Livro do Espírito. Boa noite a todos.